E para iniciar a apresentação, eu gostaria de falar sobre a importância, né, da gente pensar sobre recursos didáticos, pensar sobre essa questão de ensinar. Porque muitas vezes, quando nós estamos no curso de graduação, né, a minha, o meu currículo ao qual eu estou vinculada, ele é um currículo que muitas vezes eu sinto falta de ter mais essa ligação sobre como ensinar. São muito ensinados muitos conceitos, são repassados muitos seminários, muitas provas, muitos trabalhos, a BNT, né, para a gente aprender aí. Porém, eu sinto falta, pelo menos no meu currículo, dessa questão de como se ensinar o aluno a ter essa aprendizagem significativa, né? Essa aprendizagem é que você vê que o aluno conseguiu absorver o conhecimento. A gente tem as disciplinas pedagógicas, né? Mas um curso assim, uma disciplina assim voltada para a geografia, pensando na aprendizagem do aluno, é a primeira vez que eu vou estar aí fazendo parte. Já paguei essa disciplina, né, que está vinculada ao curso antes, acredito no tempo que ela era só recursos didáticos não convencionais, com outra docente, e a gente vê que tem uma grande diferença da forma que era vista anteriormente da forma que é vista atualmente, né? Houve uma reformulação, tanto com a integração do curso de extensão, quanto na disciplina em si. Então, a gente pensa aí, né? O uso da poesia como recurso didático não convencional no ensino de geografia em busca de uma aprendizagem significativa. É um tema aí bastante grande, bastante extenso, que a gente vê aí que tem diversos conceitos. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, certo? Parar um pouco a apresentação, porque a gente vai tentar fazer uma ligação entre os conceitos, e eu acredito que tem pessoas aqui que têm, até mesmo estão trabalhando em temas que têm a ver com recursos didáticos, que têm a ver com o ensino da geografia e com a aprendizagem significativa, que podem aí estar ajudando, né? Pode dar a sua participação aí. Então, para iniciar minha apresentação, ela vai ser conduzida de duas formas, né? Em dois momentos. Em primeiro momento, eu queria mostrar para vocês aqui a parte teórica do meu trabalho, que eu já estou praticamente finalizando, né? Estou aí corrigindo algumas coisas. E depois a parte prática do meu trabalho, que vai estar aí vinculada a mais algumas coisinhas que eu trouxe para vocês por fora, certo? Então, eu trouxe aqui de início uma introdução sobre alguns conceitos que a gente vai falar, que a gente vai relacionar durante essa apresentação, que são eles: a geografia escolar, onde você pensa aí, né, qual é o papel da geografia das escolas, a formação docente, né, o que é necessário para se tornar um bom professor, a aprendizagem significativa, que já foi muito falado, né, durante a apresentação, mas eu quis trazer um resumozinho aqui para a gente fazer de forma rápida, por conta que também fez parte da minha pesquisa, para não ficar sem nexo. Sobre recursos didáticos convencionais, a gente compreender, e o que são recursos didáticos não convencionais. E também sobre o uso da poesia, que é o foco, né, a matéria de estudo do nosso trabalho. Aqui, sobre a aprendizagem significativa, para a gente iniciar aqui o nosso trabalho, primeiro a gente tem que entender o que é essa aprendizagem significativa, né? Já foi muito mencionado durante a disciplina e já foi muito mencionado durante o curso, mas só para a gente relembrar, ela é uma teoria criada por David Alcindor. Ele foi um psicólogo e educador que nasceu em 25 de outubro de 1918 no Brooklyn, né, em Nova York, e ele não concordava da forma como a educação ocorria na sua época, né? Cheia de castigos, de memorização, e aí ele decidiu estudar a área da psicologia, estudar sobre a área da psicologia ética e o campo da aprendizagem. Então, aí daí surgiu a teoria da aprendizagem significativa, que possivelmente foi a contribuição mais importante desse educador. Ele morreu agora em 2018.
Sobre a teoria da aprendizagem significativa, sobre o que é essa teoria, eu trouxe aqui uma citação de, de Ausubel, em 1980, citado por Pontes Neto, 2016, onde ele diz que a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel é voltada para se compreender a forma que se ocorre a aprendizagem do conhecimento através de corpos cognitivos em um contexto escolar. Então, de forma simples, a aprendizagem significativa, ela ocorre quando o aluno já dá um significado ao que você está ensinando para ele. Ele já tem na sua estrutura cognitiva alguma coisa, né? Algum conhecimento prévio sobre aquilo que você vai repassar para ele. Então, de forma simples, é isso que ocorre é isso que é necessário para ocorrer a aprendizagem significativa. Então, é necessário tanto que o aluno tenha já esse conhecimento prévio, tanto que o aluno ele tenha, assim, vontade de aprender. E existem aí 3 tipos de aprendizagem significativa, que é a representacional, que esse tipo de aprendizagem vai atribuir um significado a determinados símbolos. Essa aprendizagem é a primeira, né? E ela é também muito importante porque as outras vão assim ser a partir delas, né? A de conceito, onde os conceitos são representativos por símbolos particulares, né, representados. Porém, essa daí, ela é substantiva e não arbitrária. Então, ela não pode ser normalística ou simplesmente representacional de um determinado objeto. E a proposicional, que nessa aprendizagem, o objetivo ele não é apenas aprender sobre o significado das palavras, mas aprender o significado de ideias combinados com preposição. Então, né, aprender aí não somente esses significados, esses símbolos, esses conceitos, mas assim, juntar a outras ideias e fazer assim outras combinações. Mas aí fica a dúvida, né? Como o professor ou a professora, ela pode facilitar a aprendizagem significativa para o docente? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente pode pensar, né, em relacionar o conhecimento prévio que esse aluno já tem para, assim, repassar um novo conteúdo para esse aluno. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso buscando do cotidiano do aluno. Alguma coisa, tentando conhecer o aluno, conhecer a sua realidade dentro do limite. Porque muitas vezes não é possível. Mas sempre que possível, você, de uma certa forma, conhecer a realidade do aluno, conhecer o que esse aluno gosta, para assim conseguir saber qual é o conhecimento prévio que ele tem para gerar essa aprendizagem significativa. Uma forma bem interessante também para assim facilitar essa aprendizagem significativa é fazer aquela avaliação diagnóstica, né, que todos nós já fizemos e que muitos de nós, quando estamos dentro de sala de aula, fazemos quando chegamos para os alunos, para saber o que ele sabe sobre aquele conteúdo, o que ele já aprendeu, o que ele lembra, e a partir daí conseguir passar mais informações para esse aluno. É necessário também, para essa aprendizagem significativa, ter uma boa formação docente. Então, o que é necessário para ser um bom professor? Tanto de geografia quanto em outras áreas. Durante a apresentação, eu percebi que tem pessoas aqui de outros cursos, ou em sua segunda formação, ou pessoas já dentro de sala de aula. Alguns aspectos são importantes para se formar um bom professor. Como, por exemplo, ter uma formação interdisciplinar, onde o professor ele tem que saber aí vários métodos, vários recursos que ele pode estar utilizando, ele tem que saber aí também um pouco de outras disciplinas, né? Tanto que a geografia, ela já é uma disciplina interdisciplinar, tanto que ela vai da geografia física à geografia humana, ela faz uma ponte. E ela também, a gente estuda um pouquinho de química na nossa graduação, um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de tudo, né? E os professores de formação, eles têm que ter essa formação especializada, já desde a graduação, as universidades, as faculdades, elas têm que proporcionar para o aluno uma formação onde vai ter cursos, onde vai ter recursos, como, por exemplo, esse curso de extensão, outros cursos
para que o aluno ele possa se desenvolver já essa formação especializada quanto ao processo de aprendizagem, sobre como se repassar essa informação. Cada dia mais a gente está vendo essas atualizações, essas modificações. Eu já vejo aí uma grande diferença entre o meu currículo e o currículo do João, né? Já uma grande diferença, como também ocorre uma grande diferença entre o meu currículo e o currículo da professora Bartira, que é mais antigo. Então, a cada dia vai estar tendo essa atualização e é necessário que continue, né? Que seja crescente, que seja rápida. E também os professores que já estão em exercício, eles têm que buscar se especializar. Muitas vezes esses professores, eles, como a professora Batira já falou, né? Tem uma certa assim, acomodação por parte deles. Os professores, eles acabam aí se fixando ao livro didático, aquela aula mais metódica, devido a tantas dificuldades que tem dentro da sala de aula, com relação aos alunos, que muitas vezes não querem assistir às aulas, com relação aos, aos diretores, né, de escolas, e diversos outros acontecimentos, que muitas vezes fazem que os professores eles se acomodem e não busquem se especializar. Um exemplo disso é agora que no curso, na grade do curso de Geografia, na minha grade, tem aí a disciplina de Libras, né? E tem aí um grande debate, porque os professores de outros currículos não tiveram acesso a essa disciplina. Então, seria bom também já ter esses cursos dentro das universidades para que os professores que já estão em exercício também possam se especializar, também possam estar aí exercendo a sua função da melhor forma. E a geografia escolar? Quanto à formação de professores e a geografia escolar, né? Então, a gente pensa aí, de início, que a geografia ela vai ter seu início lá na Grécia Antiga, e lá com os primeiros pensadores, primeiros geógrafos, né, que descreviam as suas viagens, que descreviam as culturas, onde eles passavam, e ali se iniciou a geografia já com essa visão de descrição, de ser uma disciplina descritiva. Então, somente nos anos 1980 vai ter o surgimento da geografia crítica, que vai passar a ser discutido na disciplina os conteúdos políticos e reflexivos. E a gente vai ver aí que vai aumentar, vai demorar bastante para que tenha, assim, esse salto de uma disciplina crítica para uma disciplina reflexiva. E o que gerou essa demora, né? Gerou que hoje em dia a geografia ela tem essa visão, as pessoas têm essa visão de que a geografia é uma disciplina decorativa, é uma disciplina metódica, é uma disciplina que você não tem que estudar, não tem que refletir. Muitas vezes eu já escutei durante o meu ensino fundamental, meu ensino médio, que a geografia não era, o aluno poderia ficar em português, matemática, que eram disciplinas que realmente precisavam ser estudadas, mas que o seu filho, o aluno ele não poderia ficar em geografia, porque a geografia é simplesmente uma disciplina decorativa. E aí, quando eu cheguei na graduação, eu vi que isso era totalmente diferente. Se a pessoa não estudar, não refletir, ela não consegue compreender o que é geografia. Porque justamente a geografia, ela é essa relação do homem com o meio, né? Então, ela já é uma disciplina bem descritiva. Ela estuda essa relação. Então, não tem como ela ser simplesmente uma disciplina descritiva. E aí a gente gera aí, né, o pensamento. Então, qual é o papel do professor de geografia dentro das escolas? O papel do professor de geografia seria, assim, ajudar na formação do aluno cidadão, para que ele se torne um aluno crítico, um aluno informado, um aluno que tem a sua própria percepção do cotidiano, da sociedade, do que está ocorrendo no mundo. Então, esse é o papel do professor.
Outro papel também do professor na atualidade é buscar quebrar esse rótulo que a geografia ela é uma disciplina descritiva e metódica. Então, a gente pode perceber que uma geografia escolar planejada, mas uma formação docente de qualidade, vai ser igual a facilitar a aprendizagem significativa do aluno, que é o objetivo do meu trabalho. Mas aí vai gerar outra dúvida, né? Como o professor de geografia, ele pode estimular a aprendizagem significativa em sala de aula? Como que é possível esse professor, essa professora, estimular que esses alunos eles tenham essa aprendizagem significativa, mesmo às vezes com diversas dificuldades? Então, o professor, ele tem aí consigo diversos recursos que ele pode utilizar. Recursos aí conhecidos como recursos convencionais e recursos não convencionais. E quais são esses recursos didáticos convencionais? Eles são aí, quando se fala de geografia, o mapa, o quadro acrílico, né, muito conhecido, e o livro didático, o famoso livro didático, que a gente já conhece. Então, a gente pode pensar, e quais são os recursos didáticos não convencionais? Os recursos didáticos não convencionais, podem ser diversos recursos, porque é importante a gente conhecer o conceito de recurso didático convencional e recurso didático não convencional. O recurso didático convencional, ele é um recurso que ele foi feito, pensado para ser utilizado dentro de sala de aula, como o livro didático, o quadro, o mapa, né, como ali o globo. E o recurso didático não convencional é um recurso que ele não foi pensado para estar dentro de sala de aula. Então, mesmo que seja um recurso não convencional, mas se ele for pensado para estar dentro de sala de aula, ele não é mais um recurso didático não convencional, ele vai passar a ser um recurso didático convencional. Eu trouxe aqui algumas opções, como, por exemplo, o jornal, né, que já foi apresentado pelo João, o cinema também, que já foi apresentado durante o curso, o rádio, né, que hoje a gente vê que está em desuso depois da internet, mas que pode ter, assim, um grande alcance, e o aparelho DVD. O aparelho DVD também eu achei bem interessante, porque às vezes a gente tem em casa, né, uma televisão mais velha que a gente não usa mais, um aparelho DVD, a gente pode estar doando para a escola ou emprestando para aquela aula, né? Mesmo que a escola seja muito precária, como são casos de algumas escolas públicas, mas é uma forma de inovar dentro da educação desses alunos, né? Então, tá, só um minuto. E também tem um recurso não convencional, poesia, né? Que é o recurso que foi trabalhado durante a minha pesquisa. Então, quando a gente pensa no recurso convencional, não convencional, poesia, pode gerar algumas perguntas, né? Elas são: o que é poesia? Qual a diferença entre poema e poesia? Que hoje em dia existe muito equívoco de que é a mesma coisa, porém não é. Quais são os benefícios de utilizar a poesia no ensino de geografia? E como é que a gente pode utilizar a poesia associada à geografia em busca de uma aprendizagem significativa? Para me ajudar aqui a responder essas perguntas, eu queria passar um vídeo para vocês. Aí eu vou tirar um pouquinho aqui a apresentação, tá bom? Para poder apresentar o vídeo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Thalita, tá ótimo. Certo. Só um momento, certo? Olá, sou a professora Ângela e trago mais um vídeo para o projeto Carioca 2 falando sobre poema e poesia. Venham comigo. Qual a diferença? Vamos ver. Não é tudo igual, professora? Não, não é tudo igual. Vamos aprender a diferença. A poesia é uma definição mais ampla que contempla inúmeras manifestações artísticas e suas formas de expressão.
Ela é a manifestação da própria arte, valorizando a sua beleza, sua estética e despertando sentimentos. Por isso, podemos considerar todas as manifestações artísticas aqui listadas como formas de poesia. Já o poema é o gênero literário, o texto pronto. E esse tipo textual apresenta determinada estrutura, como os versos, as estrofes, podendo ter ou não a rima, e a métrica, que é a contagem das sílabas poéticas, e também outros aspectos ligados a este gênero textual. De uma forma geral, podemos resumir a poesia como a expressão do sentimento. É ela que dá o tom a essa manifestação artística, podendo ser sentida. Pode ser representada pelos textos, poemas, pinturas, esculturas, paisagens, músicas, peças de teatro, fotografias, filmes, ou seja, inúmeras manifestações artísticas que expressam a emoção e que percebemos ao apreciarmos todos esses elementos. Já o poema é o gênero textual com suas características. Ele pode ser considerado uma poesia, pois pode expressar todos esses sentimentos, esse estilo mais amplo, o clima, que são retratados pelo autor. Por hoje é só. E aí, você gostou? Inscreva-se no canal para receber novidades, dê o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Pronto, continuando aqui, né? Mas então, o que é poesia? Como já foi retratado aí durante o vídeo. A poesia, a gente pode responder essa primeira pergunta com uma manifestação artística, né? A expressão do sentimento. Então, a gente pensa, qual a diferença entre o poema e a poesia, que tem muito esse equívoco, que é a mesma coisa. Então, a diferença é que o poema, ela é essa estrutura literária, e a poesia, ela é a essência, ela é o sentimento, a emoção que está dentro do poema. Ela pode sim estar contida dentro do poema, porém, ela também pode estar em outras formas, né? Como a gente viu aí, dentro de uma música, de uma escultura. Ela não está somente no poema. Quais são os benefícios de utilizar a poesia no ensino de geografia? São inúmeros os benefícios dessa utilização, dessa associação. Alguns deles que a gente pode citar é que a aula vai se tornar mais dinâmica, vai, assim, exercitar a escrita, vai exercitar a leitura do aluno, o aluno vai se tornar mais crítico, o aluno vai se tornar mais participativo. E também, esse ensino, né, essa poesia, ela pode ser utilizada tanto de forma interdisciplinar, como de forma individual, como vai ser demonstrado mais à frente. E como utilizar a poesia associada à geografia em busca de uma aprendizagem significativa. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui o meu relato de experiência, que é justamente sobre isso, como utilizar a geografia no ensino de geografia, como utilizar a poesia no ensino de geografia, né? Que foi um relato de experiência que eu fiz aqui, dentro da turma de recursos didáticos não convencionais, com o auxílio da professora Bartira, no dia 5/5/2021, com os alunos da disciplina, ao qual eu já fiz essa apresentação teórica para eles, né, inicialmente, e a partir daí eu trouxe alguns exemplos. Sobre como associar a geografia, a poesia à geografia. O primeiro exemplo que eu trouxe para eles foi sobre a cultura nordestina, como estimular o conhecimento da cultura nordestina através da poesia, né? Com o objetivo de estimular, de ter esse estímulo, com a poesia do autor Braulio Bessa, fazer uma análise dessa poesia. O segundo exemplo
apresentei o conteúdo Formas de Relevo, onde o objetivo seria construir uma poesia a partir de imagens. Trouxe aí as 4 principais formas de relevo, né? Os planaltos, planícies, depressões e as montanhas. O terceiro exemplo foi sobre o conteúdo globalização, onde o aluno teria que utilizar palavras-chave para produzir uma poesia. Eu coloquei as palavras expansão comercial, interação e transformação. Dentro dessa poesia deveria estar contida essas 3 palavras, e o aluno se retratar a partir do seu pensamento crítico, das suas emoções, o que ele conseguia compreender por globalização. Associado sempre aí, né, a uma aula descritiva de conceitos para esse aluno. E o quarto exemplo, o conteúdo lugar, onde eu apresentei para esses alunos poesias diferentes e indaguei para eles qual melhor representaria o conteúdo de lugar, para que eles pudessem fazer essa análise. Aqui, ainda no meu relato de experiência, foi a atividade que eu coloquei para a turma, né, sobre o uso da poesia como recurso didático não convencional no ensino de geografia, com esse conteúdo também, o primeiro conteúdo que eu demonstrei, cultura nordestina. Esse aqui é um modelo de atividade que eu trouxe para eles pudessem fazer assim essa atividade a partir do modelo. E teria assim o objetivo de compreender sobre os aspectos da cultura nordestina e demonstrar aspectos não abordados no livro didático. Então, iria se esperar que os alunos desenvolvessem as habilidades e competências com uma identificação com o conteúdo e alcançar uma aprendizagem significativa. E essa aula ocorreria assim, em 3 etapas. Teria uma aula expositiva com o auxílio do livro didático sobre a cultura nordestina. Na segunda etapa, teria uma apresentação de uma poesia do autor Brano Bess com características da cultura nordestina. E teria também a terceira etapa uma discussão sobre a poesia juntamente com a turma. E a partir desse modelo, esses alunos fizeram, né, as suas próprias atividades e eu pude ter o resultado da minha pesquisa. Mas antes de eu mostrar o resultado, eu trouxe aqui a poesia, né, que eu coloquei lá como modelo para eles, sobre a cultura nordestina, falando aqui, sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz com rapadura, sou vida difícil e dura. A gente pode ver que só nesse começo já fala diversas características da cultura nordestina e dá para trabalhar assim, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Ele fala, sou nordestino brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Demonstrando aí sobre a questão de que o nordestino ele consegue fazer diversas coisas, mesmo sem muitas vezes não ter conhecimento. E ele fala, quanto mais nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, que quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino, quanto mais nordestino, mais orgulho tenho de ser. Então ele demonstra aí que ele exalta o Nordeste, ele se sente bem, ele se sente feliz em ser nordestino, ao contrário de muitas vezes que a gente vê aí, né, só notícias ruins, só características ruins do Nordeste. Esse autor, ele vai trazer aí a alegria, a felicidade que ele tem por ele ser nordestino, pela cultura que nós temos. Ele traz também aí terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagundo, Renato Aragão, Ariano e Patativá. Gente boa, criativa. Isso me dá prazer e hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado ao destino, quanto mais no nordestino, mais tenho orgulho de ser. Ele traz aí outras referências também de pessoas nordestinas, né, que estão aí famosas e que exaltam essa questão do Nordeste e essa questão da nossa cultura. Aqui foi uma proposta que eu incluí no meu trabalho. Como você poderia, né, o professor de geografia pode assim estar utilizando a poesia dentro de sala de aula, com esse tema também cultura nordestina, trabalhando esse primeiro tema.
Seria o objetivo dele compreender sobre os aspectos da cultura nordestina e demonstrar aspectos não abordados no livro didático. As habilidades e competências seriam esperar que os alunos eles desenvolvessem essa identificação com o conteúdo e que eles alcançassem uma aprendizagem significativa, como já foi falado. Só que essa proposta, né, ela é mais bem elaborada do que a atividade proposta inicialmente para os alunos. Então, o desenvolvimento da aula, o professor ele pode, assim, na tentativa de sugerir uma atividade diferenciada das atividades costumeiras, sugerir trabalhar com esse recurso da poesia. A escolha do autor da poesia Braulio Bessa, ela foi minuciosamente escolhida pela sua popularidade na atualidade, por ele estar na mídia, né, faz até mesmo programa, faz parte na participação do programa, e pela costumeira exaltação do Nordeste por parte do autor. A cultura nordestina vai além do que é retratado nos livros didáticos, sendo possível associar a poesia ao livro didático para uma ampla compreensão do conteúdo. Então, a gente já fala, né, sobre a importância de associar também o recurso convencional com o recurso não convencional. Não é necessário utilizar somente a poesia ou somente o jornal para fugir dessa aula metódica. Você pode estar aí associando os dois, fica uma aula muito rica. E vamos aprender aí, né, como associar a poesia ao livro didático para uma melhor compreensão do conteúdo cultura nordestina. A primeira etapa que poderia ser feita seria utilizar o livro didático, onde iria se utilizar o livro didático oferecido pela instituição, ou instituições que não têm livro didático, como, por exemplo, instituições do EJA, o colégio ao qual eu já trabalhei, que eles não tinham. Você pode trazer um livro, um texto, né? Um texto sobre a cultura nordestina. E aí você pode pedir para que o aluno ele vai abrir na página referente ao conteúdo, ou você pode fazer uma apresentação com algum recurso audiovisual das páginas solicitadas, que hoje já tem muita essa alternativa que pode ser feita por conta das aulas não estarem sendo presencial, abriu aí espaço para a gente usar mais os recursos audiovisuais, né? Caso o aluno assista a aula só para o WhatsApp, às vezes ele não tem como abrir um PDF dentro do seu celular, mas você pode estar mandando, tira um print da imagem, envia no grupo, para que o aluno ele possa ver as imagens, tentando demonstrar assim, para o aluno uma coisa diferenciada. Aí você pode fazer a leitura coletiva do conteúdo do livro didático, por ordem alfabética, ou mesmo por fileira de cadeira, né, sendo no presencial. E você pode pedir para os alunos eles expliquem seus entendimentos de forma geral do que foi apresentado durante a leitura. Você pode fazer também uma pequena explicação de algum ponto que não foi mencionado pelos alunos para uma melhor compreensão. É importante observar se todos os alunos eles estão participando da atividade e é sempre bom oferecer um ponto extra para estimular assim que os alunos eles participem e você pode estar dando esse ponto para o aluno que participar de forma significativa da atividade. Também é importante observar se todos os alunos eles possuem esse livro didático, porque em muitas escolas públicas às vezes não tem livro didático para todos os alunos. Se não tiver, você pode estar fazendo duplas. Na segunda etapa, você vai apresentar a poesia do autor Braulio Bessa, com características da cultura nordestina. Você pode fazer essa apresentação no audiovisual ou distribuir cópias, que é mais acessível, né, muitas vezes, da poesia do autor sobre a cultura nordestina. Aí você pode estar explicando para o aluno o que é poesia e qual é a sua importância. Pode estar passando até mesmo esse vídeo que eu acabei de demonstrar aí, que ele é um vídeo bem curtinho, é um vídeo bem explicativo, de forma simples e direta. Aí você pode fazer a leitura da poesia em voz alta e esperar alguns momentos para que os alunos possam reler em voz baixa. É interessante também, falar nessa perspectiva, sobre essa questão de que você pode estar aí se associando ao professor de literatura da sua escola, professor de língua portuguesa ou professor de arte, e estar aí fazendo uma melhor compreensão, né, sobre o que é poesia, sobre essas definições, se você não se sentir seguro, ou até mesmo para se estimular o aluno. Aí você tem que verificar, é importante observar, né, na frequência, se a quantidade de alunos está batendo com a quantidade de cópias de poesias que você está levando para que ninguém fique sem. A terceira etapa seria, após a leitura dessa poesia,
pedir para que esses alunos formassem um círculo e ele anotar nos seus cadernos pelo menos um item da cultura nordestina que não estava presente no livro didático e estava presente na poesia. Depois você pode pedir para que esses alunos eles escrevam em seus cadernos pelo menos um item da cultura nordestina do seu cotidiano que não estava presente nem no livro didático e que também não estava presente na poesia. Aí você pode estar fazendo sorteio de alguns alunos para descrever seus itens. E você pode estar escolhendo aí quem são, os próprios alunos podem estar assim, escolhendo quem é que vai, né, descrever seus itens. E por último, a quarta etapa seria a criação de uma poesia por parte dos alunos, onde você vai pedir aí para que os alunos eles criem a sua própria poesia sobre a cultura nordestina, utilizando todos os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Você pode estar fazendo isso em uma aula ou em duas aulas, porque nem sempre é possível fazer, né? Pode ser que leve um bom tempo, ainda mais se for com alunos do ensino fundamental, até mesmo alunos do ensino médio, né? Que às vezes é um pouco dificultoso. Então, você pode pedir para que cada aluno ele leia sua poesia para a turma e você vai fazer uma avaliação do desempenho individual de cada aluno e vai aí distribuir uma nota para essa atividade. Seria aqui uma proposta. Trouxe também aqui alguns exemplos, né, de conteúdos que podem ser utilizados associados à geografia. Primeiro, o conteúdo de direito à cidade. Quem pagou aí a disciplina de cidade viu essa questão, né? Também o João, ele colocou essa questão do direito da cidade, sobre a questão das pessoas que ficaram alagadas ali, né? Que às vezes, muitas vezes as pessoas elas não têm condição de ir para outro lugar. Será que essas pessoas elas têm direito à cidade? E sobre a questão de diferença de classes. Aí eu trouxe aqui a poesia contida na música, né? Não é a música, é a poesia contida na música Cidadão, de Zé Ramalho, que é muito conhecida, onde a proposta seria analisar a poesia juntamente com a turma, onde a letra da música diz: tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi em tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Então, aí demonstra, né, tanto essa questão do direito à cidade, de ele ter feito esse edifício, mas ele não ter o direito nem mesmo de olhar para esse edifício, sem já imaginar que ele queria roubar esse edifício, e não poder usufruir. E a questão da diferença de classes, né, que foi demonstrada durante o exemplo. Existe outra parte também dessa música, muito interessante, que ele fala justamente sobre a questão da educação. Ele fala, né, tá vendo aquela escola, moço, eu ajudei a construir. E aí ele fala que a filha dele queria se matricular, mas o diretor da escola disse que criança de pé no chão lá não poderia estudar, demonstrando aí a questão da diferença de classes. O segundo exemplo que eu quis trazer aqui foi sobre recursos naturais, sobre a água, com a poesia contida na música, também Planeta Água, de Guilherme Arantes. A proposta seria analisar a poesia juntamente com a turma também, onde ele fala água escura dos rios, que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. A música ela é muito interessante, eu aconselho que todo mundo escute ela aí no YouTube quando tiver um tempo. Trouxe só um pequeno trechozinho aqui também para a apresentação não ficar muito extensa. Mas aí a gente já consegue perceber já a importância da água nesse pequeno trecho. Não precisa nem a gente se adentrar muito em conhecimentos mais científicos, mas só nesse pequeno trecho a gente consegue demonstrar para o aluno a importância da água. Ele já coloca aí na fertilidade do sertão, que ele banha as aldeias, a sede da população, em um pequeno trecho. O terceiro exemplo aqui, que eu quis trazer, foi sobre o conteúdo problemas ambientais. A proposta seria aqui criar uma poesia a partir de uma aula expositiva
sobre problemas ambientais e expor uma imagem que permita reflexão sobre esses problemas. Quis trazer aqui a imagem, né? Temos aqui, né, a questão da poluição, a questão da seca, a questão aqui do lixo, né, os esgotos, e tem aqui centralizado que o planeta está doente, né? O planeta está precisando de cuidados. Então, isso pode trazer assim, uma comoção para os alunos. Você pode demonstrar uma imagem, pode até mesmo estar aí expondo a imagem, estar explicando cada problema ambiental que está aí relacionado e está aí pedindo para que os alunos eles criem sua própria poesia. Como quarto exemplo, seria o conteúdo lugar, que é um conteúdo muito bom de ser trabalhado na poesia, por quanto que o lugar, essa questão, né, de relação que nós temos, de identificação. Então, você poderia estar aí produzindo uma poesia sobre o lugar, juntamente com a turma durante a aula, com aspectos do cotidiano do aluno. Você pode até estar iniciando a sua poesia. Ah, o meu lugar é a minha casa, meu lugar é a minha rua, meu lugar é a universidade. E aí você demonstra para o aluno qual é o seu lugar. Aí o aluno pode estar aí dizendo, meu lugar é o local onde eu passo férias, com meus avós, por exemplo. Meu lugar é minha rua, onde eu gosto de jogar bola, minha casa. E aí, por diante, você vai explicando qual é o conceito de lugar. Pode até estar aí relembrando conceitos, demonstrando outros conceitos básicos da geografia juntamente com esse conteúdo. E aqui os resultados da minha pesquisa, né? Sobre o meu relato de experiência. Então, nos resultados da minha pesquisa, eu consegui perceber que a produção da atividade demonstrou que os alunos compreenderam a proposta, a qual eu passei para eles, e na maioria deles, eles escolheram utilizar a poesia associada a recurso livro didático, sendo que eles já estão mais habituados nesse recurso. Como eu já disse, não tem problema nenhum você relacionar um recurso didático não convencional a um recurso didático convencional, e que esse recurso ele é de fácil acesso, né, dentro das instituições públicas e privadas. Porém, esses alunos eles optaram por tornar essas aulas mais produtivas e participativas ao explorar a poesia juntamente com a turma e promover atividades e discussões em salas de aula das poesias e conteúdos propostos. Consegui perceber também, quando eu percebi as atividades, né, assim, no individual de cada aluno escolheu, às vezes, o mesmo conteúdo, mas em séries diferenciadas, com propostas diferenciadas, com conteúdos diferenciados. Eu achei bem interessante que, mesmo tendo sido o mesmo conhecimento, a mesma aula, os mesmos exemplos, eles conseguiram, assim, diversificar. As minhas considerações finais do meu trabalho, que eu consegui e compreendi, né, que com as modificações que estão ocorrendo na atualidade, é necessário, é essencial que a educação também ela passe por esse processo de evolução, e assim como a ciência geográfica, né, também tem que passar por esse processo. Então é necessário que as instituições educacionais elas façam o uso de métodos que elas promovam a aprendizagem significativa para esses discentes, independente da classe social a qual eles pertencem. E esses recursos didáticos não convencionais, que ainda são pouco utilizados dentro de sala de aula, como a poesia, né, eles podem, assim, estar diversificando essas aulas. Vai tornar, assim, essas aulas mais dinâmicas e menos monótonas, possibilitando que os discentes, eles sejam mais participativos e que o professor ele tenha uma melhor interação com os alunos. Se esses recursos eles foram utilizados, como já foi falado aqui pela professora Basteira e pelo João, de uma forma planejada, esses recursos eles podem assim proporcionar essa aprendizagem significativa que foi o objetivo da minha pesquisa. Aqui são algumas referências que eu utilizei no meu trabalho. Quis trazer aí, usei livros, e-books, usei revistas eletrônicas, monografias, entre outros.